Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje aqui no na nossa live aula e vamos procurar falar um pouquinho sobre alguns assuntos. Deixa eu só desligar aqui. Sobre alguns assuntos que se torna bem interessante no nosso dia a dia, né? O tema de hoje é um tema, às vezes, dito como complexo e até mesmo como podemos dizer assim, não digo nem complexo, como é que seja, tem que ter a palavra controverso, né? Muitas vezes a pessoa pode achar que a gente está falando uma coisa, né? Entender de outro jeito. Na realidade, o comportamento humano é uma das coisas mais complicadas que tem quando você ensina o segmento de etiqueta social ou empresarial ou a mesa. Se ele não tiver, o ser humano, a pessoa, não tiver a mente aberta para o aprendizado, se torna muito complicado isso. A gente não consegue quebrar determinadas coisas que a pessoa faz erroneamente sempre para tentar colocar o que é, de certa forma, o mais adequado para determinadas situações. E quando que nós começamos a mudar isso daí? Nós começamos a mudar isso daí se nós começarmos a sermos exemplos para os nossos filhos e começarmos a deixarmos de sermos reféns das vontades deles. Lembra que você é o pai, você é a mãe, é a determinação de que você tem que fazer. Tenha consciência, vista a camisa, né? Seja um bom exemplo para ele. Mesmo que você faça muita coisa errada, mas procura não levar ele para aquele caminho. Se você fuma, fuma longe, afastado. Ele sabe que você fuma. Mas não sirva de incentivo para ele. Explique para ele. Ah, mas quando ele tiver 18 anos, se quiser fumar, problema dele. Exatamente. Se ele tiver 18 anos, se quiser fumar, problema de saúde é dele. É dele. Quem vai morrer daqui a alguns anos é ele, não é você. Tem um provérbio japonês que mais ou menos diz uma coisa assim. Se todos os pássaros quisessem que seus filhotes ficassem sempre no ninho, nós não teríamos mais pássaros no céu. Por quê? Porque nós blindamos os nossos filhos para que eles cresçam. Nós blindamos os nossos filhos para que não aconteça nada. Nós blindamos os nossos filhos para que ele tenha tudo que você talvez não tivesse. E muitas vezes você está evitando que ele voe, que ele aprenda, que ele dê cabeçada, que ele caia e assim por diante. O tema de hoje vai ser 2 temas. Nós vamos falar exatamente sobre o comportamento ligado à criança e adolescente. Eu quero deixar bem claro, tá, para vocês que vão assistir o programa depois, quem depois for ver desde o começo, que tudo que eu falo, tudo que eu falo é responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Quem não gostar, achar que eu não deveria falar desse jeito, eu não posso falar assim, tá? Não assista o canal ou pega uma fichinha para entrar para me processar. Eu não estou falando no seu nome, nem no nome do seu filho, nada. Se você não gostou, é porque serviu para você. Serviu, né? Você está enfiado naquele contexto que eu falei. Eu acho que está na hora de nós acabarmos com essa besteira de não se poder falar as coisas, porque não tem mais como você desenhar. Não tem.
Não existe mais desenho para você explicar alguma coisa. Você tem que falar. E muitas vezes as palavras são mais pesadas do que você entender de um jeito mais simples. Porque você já gastou tudo que você tinha. Então vamos lá. Tiraram as funções dos filhos em casa e você nem percebeu. Veja que você mesmo conseguiu tirar as funções dos seus filhos para eles aprenderem a serem pessoas de bem no futuro. Ah, eu quero que meu filho seja médico. Sim. Você vai morar com ele lá, onde ele vai fazer uma residência, onde ele vai fazer um curso. Muitas vezes ele vai ter que se virar sozinho. E às vezes vai pessoas que dizem que vai morar sozinha, não sabem nem fritar um ovo. Para dizer a verdade, que fritura é até um pouco meio perigoso mesmo. Mas fazer um ovo cozido, né? Um tempo de um ovo cozido. Será que a pessoa sabe mesmo quanto tempo demora para cozinhar vários ovos? Eu fiz uma postagem até no canal do Escotismo e teve muita visualização. O pessoal gostou pra caramba, porque achou muito legal aquilo dali. O tempo que cada tipo de ovo, né? Cada tipo da condição do ovo que você quer para determinado tipo de coisa. A gema mais mole, mais dura, mais firme, sei lá, vários tipos. Então tinha um tempo para isso daí. Então, muitos não sabem nem isso. Mas a gente vai falar isso para adolescente. Vamos falar primeiro das crianças, né? Pequenininhas. Onde foi parar o senso de colaboração? As crianças são pequenas, né? Você tem que adaptá-las e começar a ensiná-las a determinadas coisas dentro de casa. Veja que quando a gente fala, deixa eu puxar aqui que fica mais fácil para mim, para eu apoiar. Vamos ver se fica, né? Não vai dar certo. Veja que quando a gente fala de ensinar determinadas coisas, a gente está mudando o que no tempo? As crianças não gostam de brincar de casinha. As meninas não gostam de brincar de casinha, brincar com uma boneca, fazer a casinha, trocar a fralda, né, levar para comer, dar de comida, fazer comidinha, tal. Estão brincando de cozinha, estão começando a aprender as coisas. Você vai cortar isso? Não pode. Crianças fazem hoje menos tarefas do que nas gerações anteriores. Ah, mas meu filho não tem tempo. Meu filho tem judô, tem futebol, tem inglês, tem espanhol, tem informática, tem robótica. O principal você não está ensinando. Os afazeres em casa. Ajudar hoje virou um peso. Você não participar, né? Tirar funções dos filhos não vão te proteger, não vão proteger eles. Na verdade, as priva de desenvolver uma autoestima, senso de pertencimento e confiança que podem contribuir. Ele está inserido no contexto daquela família. Se ele não faz nada, ele não entende o porquê. É lógico, tudo tem um período de idade, né? Você não pode fazer determinadas coisas com uma criança muito pequena. Criança acima de qualquer detalhe, ela tem que se preocupar em estudar acima de qualquer coisa. Mas também não é nenhum pecado ele fazer uma fazer de casa. Nada disso daí vai mudar ou alguma coisa nesse sentido. E ninguém vê, o que ninguém vê, mas afeta tudo. O que você às vezes não vê, né? Você está afetando a formação daquela criança. Sem tarefas, falta de senso de utilidade. A autoestima cresce com as contribuições reais. Então veja que ele se sente, de certa forma, valorizado porque você deu uma função para ela fazer. Olha, você vai dar comida para o cachorro. Você vai arrumar, guardar os seus brinquedos. Então, quer dizer, ele se sente útil dentro daquele contexto, de certa forma. Pesquisadores de uma universidade
de Tober, na Austrália, descobriram que as crianças, deixa eu aumentar aqui, que participam dos afazeres domésticos, desde cedo desenvolvem mais dependência e habilidades socioemocionais. Veja que hoje o que mais se fala de trauma. Ai, não pode fazer isso porque vai traumatizar meu filho. Não pode falar aquilo porque vai traumatizar meu filho. Que geração é essa, gente? Que geração que nós estamos formando? Da perda, que não pode perder, sempre tem que ganhar. Não pode dizer isso porque magoa, não pode falar aquilo porque é errado. Não pode fazer esse tipo de comentário porque fere, né, a censura. Eu acho que são coisas que não venham, né, tirar, né, o crescimento de uma criança. E sim, você vai estar melhorando, trabalhando aquilo dali. A magia de pequenos gestos. Guardar brinquedos. Senso de responsabilidade. Muitos pais, né, quem tem condições, né, financeiras, eles têm aquelas caixas de brinquedo, né, as crianças têm aquelas caixas de brinquedo, com um mundo de brinquedo de tudo que pode imaginar, possível imaginar. Eles tiram tudo para continuar, para brincarem, mas será que eles guardam tudo aquilo de volta? Será que eles pegam tudo aquilo e guardam dentro da caixa? Você ensina, brincou, terminou, guardou, né? Então você às vezes não, fala, não, pode deixar que eu arrumo, pode deixar que eu guardo, né? É o erro. Você está blindando porque ele vai estar achando que sempre vai ter uma pessoa para fazer aquilo para ele. E na realidade, o mundo não é bem assim. Arrumar a cama, rotina e disciplina. Veja que quando já pode fazer isso, né? Vai arrumar devagarzinho, vai aprendendo a arrumar. Olha, você dobra assim o seu lençol, você forra assim a cama. Esses detalhes são práticos, esses detalhes são fáceis de você entender e aprender de uma forma bem prática. Não é tão complicado dessa forma. Crianças precisam sentir-se úteis para fazer parte de um todo. Não é castigo, é a preparação para a vida. Muita gente fala que se mandar arrumar a cama é um castigo, se mandar guardar um brinquedo é um castigo, se mandar estudar é um castigo. Não, você não vai ver aquele filme na TV, é um castigo. Por quê? A criança vai querer impor a vontade dela, ou os pais, para não ter encheção de paciência, para não dizer uma palavra mais feia, ele vai ficar refém daquilo tudo e no fim das contas não se consegue nada, não sei absolutamente nada. Então se ensina, porque um dia aquela criança ela vai ficar, aquela criança vai crescer e ele não vai conseguir nem arrumar uma cama. Olha que eu já cansei de ver várias situações, não vou citar nomes, lógico, né, que é totalmente antiético, mas já vi casas extremamente desarrumadas porque a pessoa não tem um costume de arrumar, não sabe nem como arrumar. Tem jovens que não sabem fazer um café solúvel. A quantidade de café para você fazer um café solúvel, gente. Só esquentar uma água, colocar numa xícara, uma colherzinha do café e agitar e pôr açúcar ou adoçante. Então, por que não? Porque a mãe privou disso, o pai não deixou, porque isso é um trabalho feminino, no machismo dele, e assim por diante. Onde os pais erram? Desculpa. Se você faz tudo pelo teu filho, está ensinando que ele não precisa fazer nada. Ele não tem necessidade de fazer nada. Nem de estudar, nem de trabalhar, nada. Porque você vai estar ali, direto e reto, fazendo o que ele precisa para o bem-estar dele. Daí. Mas um dia tu vai morrer.
Um dia você não vai estar presente. E aí? Aquela criança vai abrir uma gaveta para ficar junto contigo? Não. Ele vai ter que revidar. Se você priva de responsabilidades, ele cresce achando que o mundo vai servi-lo da mesma forma. Tá aí as crianças que nós chamamos de mimada, as crianças que nós chamamos de impertinente, de que fica perturbando as pessoas, birrenta, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? E se não quiser, eu vou fazer o maior escândalo aqui. E os pais, para evitar passar constrangimento, fazem. Porque ele está acostumado a que tudo que se passa é para servi-lo. Ele nunca vai aprender a servir. Ele vai aprender a ser servido. Se qualquer criança qualquer criança hoje, que sabe muito mais do que a gente, consegue mexer em um tablet, um celular de última geração, pode ajudar, se você ensinar, a montar uma mesa, a preparar uma mesa. Aprender a pegar os pratos quando já tiver um pouco mais de idade, colocar os talheres, você ensinar como monta os talheres na mesa, né? E assim por diante. Se o tablet ou o celular é muito mais complicado do que uma atividade prática. Vocês já perceberam que tem muita gente que das crianças, principalmente, terminam de comer, né, e não tiram nem um prato na mesa? Lógico, se for muito pequenininho, é lógico que é perigoso, né? Mas aqueles que já são um pouquinho maiores. Nós estamos aqui falando de uma faixa de idade girando de 5 a 10 anos, tá? Vamos considerar isso como uma idade, na minha visão, uma idade de criança ainda. Embora 9, 10 anos tem muito crime, tem muita criancinha esperta hoje. Mas vamos dizer que esteja tudo nivelado por baixo, nesse aspecto todo, tá? Quais são os pequenos atos com grandes aprendizados? Veja bem, de 2 a 4 anos, que ainda está começando a andar, está começando a querer, já fala algumas coisinhas, tá? Brinca mais do que outra coisa, come, dorme, né? Basicamente brinca. Guardar os seus brinquedos. E, logicamente, e com 4 anos, né? Aprender a levar o prato à pia. Não estou falando de você pôr a criança para lavar o prato. Não estou falando isso. Mas ele pelo menos aprender a tirar o prato, colocar na pia. Porque senão ele vai achar que a mãe é obrigada. Não, mas tem a empregada para fazer isso daí. Independente disso daí. Ele não vai ter empregada no futuro, talvez. Né? Então, a melhor coisa que ele faz é começar a aprender a tirar o seu prato. Sabe quando é que a gente vê isso? Uma coisa muito prática, que nunca foi ensinado dessa forma. Pessoal que vai no shopping, na praça de alimentação, para fazer lanche. Come, suja aquele monte de coisa, tudo, mas não tem a coragem de pegar tudo, colocar na bandeja que trouxe o alimento, levar na ilha onde tem as lixeiras, colocar lá e colocar a bandeja. Larga tudo para lá, para a tia da limpeza vir fazer. A função da tia da limpeza não é tirar o teu prato. A função da tia da limpeza é limpar a mesa e deixar em condições. Eu já fiz até uma vez uma postagem, eu tirei uma foto num dia que eu fui no shopping, fiz um lanche lá. Uma mulher sentou ali, fez a maior lambança em cima do negócio dela e foi embora, largou tudo ali. Ridículo aquilo. Ridículo, chega a ser ridículo. Quer dizer, você precisar esperar alguém da limpeza para recolher tudo aquilo, limpar a mesa para você poder usar. Quer dizer, não teve nem antipatia, não teve nem educação, não teve nem respeito, se tinha gente, se não tinha, e assim por diante. De 5 a 7 anos, que já é uma fasezinha um pouquinho melhor, você pode ensinar ela a regar plantas. Olha, hoje o jardim é por sua conta, você molha isso, as plantas desse jeito. Guardar ou dobrar roupas pequenas. Você não vai ensinar a dobrar uma calça ou dobrar uma camisa social, alguma coisa nesse sentido. Mas peças pequenas, que são as peças dele, você ensinar a dobradura de uma camiseta, de um short,
como guardar uma meia, como colocar na gaveta, a parte de organização. Isso é muito importante, porque você começa a ensinar para a criança a organizar as suas gavetas. Olha, gente, eu já vi convivência própria, tá? Já vi jovens, meninas, que quando abriam a gaveta, pelo amor de Deus, eu não sei como é que achava alguma coisa ali, né? Tinha de tudo. Acho que podia sair até o mandrake ali de dentro. Por falta de organizar. Mas se você também fosse observar, né, por trás da história toda, a mãe também era desorganizada. Por isso que meu relacionamento não deu certo. Porque eu sou uma pessoa que tem um senso de organização primário, mas tem. Eu sei guardar minhas coisas, eu sei tirar os negócios, se eu tiro um negócio, eu procuro deixar no lugar para facilitar o meu próprio trabalho, a minha própria vida. Então isso daí é muito importante a gente observar isso daí. Então ensinar determinadas coisas. De 8 a 10 anos, aí você já pode ensinar a lavar uma louça, preparar um lanche mais simples na sanduicheira, né? Liga lá, coloca um pão de forma, presunto, mussarela, tomate, não sei de que, puff, tampa, coloca outro pão, tampa, passa depois maionese. Ensinar a fazer um lanche simples. Quer dizer, passar fome ele não vai passar. Depois ele começa, a própria criança, ela vai começar a aprender a ter gosto culinário. Eu lembro bem, até interessante, que na minha época de escotismo, não sabia, vim saber depois, quando ele já se tornou adulto, um jovem que foi escoteiro, ele era cozinheiro da patrulha dele, dos outros garotos. E ele gostou tanto de aprender a cozinhar, ele perturbou tanto a mãe dele para que ensinasse determinadas coisas, e ele fez um curso para ele mesmo, para ele casou, tem filhos, tudo. Ele fez um curso de gastronomia para satisfação dele, para alegria dele. Ele queria demais fazer um curso de gastronomia porque gostou, aprendeu a gostar daquilo ali. De fazer uma coisa, quer dizer, de uma comida mais simples, ele começou a fazer um curso. Não para trabalhar com isso daí, que ele trabalha no segmento profissional muito bem há muitos anos e se sente muito feliz, mas como uma satisfação pessoal dele. Né? E isso daí é muito legal. E com 11 anos para frente, né? Você pode mandar fazer uma compra pequena, ajudar a fazer uma refeição, a cortar, aprender a cortar um legume, aprender a mexer, a trabalhar no fogão. Isso daí, gente, é independente de sexo. Entenda, isso é independente de sexo. Tanto o menino pode lavar uma louça. Isso não vai deixar ele deixar de ser homem. Olha, eu já passei, já escutei tanta besteira. É você lavar louça, é? Ah, você não sei o quê. Como dando a entender que eu fosse um homossexual. Não tem nada a ver. A gente cresce, eu cresci, era eu, meu pai, minha mãe, eram três pessoas. Minha mãe me ensinou a ajudá-la. Meu pai me ensinou o segmento profissional, mas quando eu tinha tempo eu ajudava minha mãe. Então não é desmerecimento nenhum você passar uma vassoura na casa, não é desmerecimento nenhum você tirar um pó do móvel, não é desmerecimento nenhum você pegar o lixo e levar na lixeira. Não é desmerecimento nenhum você tirar teu prato, colocar na pia, ou então mesmo de você pegar e começar a lavar o prato, aprender a lavar um prato. Isso tudo daí, tudo eu fiz quando eu era pequeno. A minha maior aventura, que me resultou num acidente, porque eu não tinha idade para isso, foi um corte no pulso. Fui tirar uma garrafa, chegou uma visita em casa, a pessoa queria água, eu prontamente quis lá buscar água, tirei a garrafa da geladeira, que antigamente não havia garrafas plásticas, né? Era garrafa de vidro, e fui colocar no copo para levar para a pessoa. Né? Só que a garrafa bateu na quina da pia, eu nem percebi, só ouvi o barulho. E quando eu fui virar a garrafa estava vazia. Eu estranhei, eu digo, a garrafa quando eu peguei estava pesada e agora não tem nada dentro. Quando eu virei a garrafa que eu olhei para o meu braço, baita de corte. Aí, lógico,
Acho que na época eu tinha 7 anos, nem isso, nem me recordo a idade. Ah, foi aquele Deus nos acuda, né? Um baita de um corte. Aí precisou levar no hospital, precisou ver se não tinha entrado o vidro dentro do corpo. E foi lá, foi 13 pontos que eu levei. E fiquei durante muito tempo. Era o quê? A mão direita. A mão direita. Ficou aqui uma bela de uma lembrança das minhas aventuras infantis no negócio. Depois disso eu aprendi. Aprendi a tomar com mais cuidado, aprendi a não mexer em determinadas coisas. Tem muita gente que fala, diga, não, não mexa no fogo por causa disso, por causa daquilo. Tá? E tem que realmente ter, né? A verdadeira autoestima não vem de elogios vazios, mas da real sensação de competência. Quando o teu filho participa em casa, ele aprende que faz parte de algo maior. Se você deixar a criança só brincando, só blindando ele, só não deixando ele fazer determinadas coisas, pode ter certeza, você vai ter um jovem que só vai te dar dor de cabeça mais para frente. É aquele que vai se relacionar de forma errada com as pessoas, é aquele que não quer fazer absolutamente nada, é aquele que não quer desenvolver e aprender absolutamente nada. Então, pensa nisso, tá? Deixa teu filho começar a aprender que as asinhas dele vão servir para ele voar no futuro e ter uma vida do jeito que talvez que ele sempre sonhou. Agora, você que é mais jovem e talvez tenha aprendido isso, repassa para os teus filhos, repassa, né, para os teus sobrinhos, ensine isso. Dê umas dicas de vez em quando. Olha, gente, é até muito engraçado, mas quando a gente vai numa casa de praia, de um concunhado meu, e o pessoal vai lá e tal, e suja aquele monte de louça. Hoje tem a mulher lá que lava as coisas tudo, mas teve uma vez que eu apelei com isso daí. Eu queria um copo, não tinha um copo limpo. E a pilha cheia de louça. Aí eu peguei de manhã cedo, comecei, a turminha tudo dormindo, ficaram até a noite, não sei o que, conversando. Aí quando acordaram de manhã, estava tudo arrumadinho. Mas também o tio chegou ali e deu a maior esporro em todo mundo. Digo que ia ser a primeira e última vez que eu fazia aquilo para eles. Pergunta se quando a gente vai, se cada um não lava. Pergunta. Por quê? Porque eu falei e mostrei, e os pais concordaram. Isso, Valso, dá mesmo dura. Não, chega junto, porque a gente fala não adianta nada. Eu falo, precisei falar. Então veja que quando a gente fala, até de uma forma até agressiva, a gente não fala porque a gente é ruim, a gente é maldoso, a gente é grosseiro, a gente é estúpido. Não. A gente está falando isso para o bem-estar e o crescimento de cada um deles. Não precisa bater. Esse negócio, se não fizer isso daí vai apanhar. Não, não precisa isso daí não. Negocia isso daí numa conversa. Né? Você vai brincar? Legal, fez tuas tarefas? Mostra para mim. Né? Teve dúvida? Não teve. Tudo bem, pode brincar. 1 hora, daqui a pouco você vem aqui para ajudar a colocar a mesa. Uma boa. Porque depois você recompensa ele com passeio, você recompensa ele, mas que não seja dito, olha, se você pôr a louça, a gente vai sair para tomar sorvete. Não diga isso. Não há necessidade de você falar isso. Você mostre através de um ato. Eu digo, chegou, saiu, eu digo, coloca no carro, vamos lá comigo não sei aonde. Rapaz, me deu uma vontade de tomar um sorvete lá não sei aonde, topa. Você está formando uma cumplicidade com ele. Aí quando tiver lá tomar um sorvete, vamos levar para a mamãe, né? Veja, gente, que é tão fácil mexer com o comportamento, é tão fácil. E tem tanta gente que complica. Acho que quando a gente fala as coisas, a gente está falando de uma forma que não deveria falar. Então, eu preferi falar no meu canal. Se tiver alguma sanção, algum problema, alguma interpretação errada de alguém, porque a carapuça serviu de uma forma fantástica, né? Tá aí.
Seu nome tá aí, tá facinho. Ó, aquele cara lá tá falando que eu não sei o que. Ah, tô mesmo. Não vou negar, não. Sou homem bastante para isso. Tá bom? E vamos aí. Eu vou falar sobre o outro tema. Vou fechar esse. Vou falar sobre outro tema, que é um pouquinho mais complexo. Tá legal? Abraço, sucesso. A gente se vê daqui a pouquinho.